Papo de Banca. Meus amigos e minhas amigas aqui do Papo de Banca. Meu nome é Ailton Matos. Hoje eu vou falar a respeito da luta nacional dos povos da América Latina. Lendo inclusive aqui o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, cada vez faz crer que a luta nacional, a luta dos povos da América Latina, nos últimos 150 anos ou mais, foi sempre pela liberdade, liberdade e liberdade. Liberdade no sentido de que os seus povos possam viver livres, possam viver usufruindo essencialmente das riquezas que essa grande América Latina tem, do México ao Uruguai, quanto à luta desses povos, inclusive do Brasil, ao longo de mais de 2 séculos, desde o período da entrada daqui no país, no Brasil e na América Latina, dos espanhóis e dos portugueses, a luta dos indígenas, a luta dos escravos que foram arrancados para manter o lucro e a lucratividade, principalmente do Império Inglês, que enriqueceu muito, inclusive, com o tráfico de negros, além do assalto constante, até hoje, das riquezas da América Latina e do Brasil também. A Inglaterra se beneficiou e muito com a exploração desses povos, do nosso povo, dos indígenas, dos escravos, dos negros, dos pobres, principalmente da América Latina. Enquanto se montou aqui, inclusive, uma casta de burgueses que se beneficiaram, que ganharam migalhas, enriqueceram às custas, inclusive, dessa escravidão. E milhões foram mortos nos cafezais, nos canaviais, na exploração das minas de ouro, de diamante. No Brasil, essencialmente, em função, inclusive, de Ouro Preto, principalmente aquela região de Minas, onde foi descoberto o ouro, onde surgiu, inclusive, Tiradentes, tinha mais ouro e prata, diamantes, do que, inclusive, ouro e prata dos povos incas e astecas, maias da América Espanhola. Mas quem fazia a principal exploração disso eram os índios lá na América Espanhola e aqui os negros, que foram deslocados para essas regiões, mortos, porque trabalhavam em condições sub-humanas, para lá de sub-humanas, ou seja, em condições terríveis, além do processo de trazer para cá, para o Brasil e para a América Latina, os negros que eram arrancados das suas terras, escravizados aqui para enriquecer, principalmente o imperialismo inglês. Até o Vaticano se beneficiou, inclusive, com essa mão de obra escrava, onde os burgueses financiaram, inclusive, a construção de boa parte daquele belo prédio lá no Vaticano, onde reside o Papa, às custas da mão de obra escrava, porque o enriquecimento com o tráfico legalizado foi muito grande. Se ganhou-se milhões e milhões em dinheiro. O ouro, que hoje está na cabeça
dos reis e rainhas da Inglaterra foi às custas do suor, principalmente do Brasil, dos negros, que não tinham a média de vida de 5 a 7 anos, pelas condições subhumanas em que era submetido o trabalho, que eram trazidos, inclusive, da África para o Brasil, principalmente para toda a América Latina. Certamente que isso não se deu de forma pacífica. Houve várias revoluções de caráter nacional, de Tiradentes a José Martí, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de tantos outros heróis nacionais, revolucionários, que clamavam e lutaram pela independência econômica da Espanha, da Inglaterra, que financiou, inclusive, contra-revoluções. E o próprio, mais recente, os Estados Unidos, financiou golpe de Estado, né, em função dos interesses essencialmente econômicos, da exploração do cobre no Chile, do manganês, do ouro, do nióbio, da bauxita, das riquezas minerais, principalmente, que foram financiadas por essas empresas. Os golpes militares mais recentes, nos últimos 60, 70 anos, né, apoiados pela CIA, pelas empresas multinacionais, financiando vassalos e lacaios aqui na América Latina e principalmente no Brasil, que o mais recente foi o golpe militar de 64, onde das principais medidas econômicas tomadas pela ditadura militar, pelo ditador de plantão, Castelo Branco, o Dutra, foi beneficiar principalmente as empresas americanas de exploração do nosso minério. Então, meus amigos, a luta ela é nacional, de independência nacional, de aprofundamento da nossa democracia, de maior participação popular nas decisões. Tentativas foram feitas no México, no Chile, na Bolívia, no Equador, no México, no Brasil. Então essa luta ela ainda é constante, porque aqui no Brasil, especificamente, tem os lacaios, os serviçais dos interesses internacionais, principalmente do imperialismo americano, que hoje, inclusive, estão no governo atual. Então, meus amigos, toda essa luta que hoje vivenciamos, ela é fruto de uma luta, de uma história construída pelas lideranças nacionais e pelo nosso povo no Brasil e toda a América Latina. Mas nós temos que continuar e aprofundar essa luta. Aprofundar a luta de Tiradentes, aprofundar a luta de Getúlio Vargas, que foi um nacionalista, um brasileiro, um democrata, um revolucionário, que fez com que essa nação é hoje, que é, e quer inclusive retroceder graças à liderança e à revolução que foi feita em 1930, que é o acúmulo no Brasil de várias contradições ao longo, desde da luta para a expulsão dos holandeses do Nordeste, a luta pela independência política do Brasil, o fim da escravatura, a República, a Revolução de 30, que precisa ser aprofundada. Precisamos retomar de volta o Brasil para os brasileiros, inspirados naquele que foi o mais recente revolucionário que esse país já teve, chamado Getúlio Dornelles Vargas, que liderou uma revolução nacionalista, democrática, e todas as conquistas que temos hoje na área do trabalho,
na área da Previdência, na democracia direta, mulher passou a votar, na cultura, na participação popular, na criação do Ministério Revolucionário do Trabalho, do Ministério da Saúde, da Educação. Então, aqui no Papo de Banca, o que a gente está, que eu vi, que eu li, reli no livro do Eduardo Galeano, é que a luta dos povos da América Latina e no Brasil sempre foi uma luta nacional, de libertação nacional. Certamente de muita resistência, de muita briga, né? De muita morte, para poder tirar a nação brasileira, principalmente, que eu estou falando aqui do Brasil, tirar a nação brasileira dessa situação de miséria em que ela se encontra. É válido a luta dos servidores públicos, é válido a luta dos trabalhadores da SEDAI, é válido a luta dos trabalhadores da iniciativa privada, todas as lutas da classe operária, dos trabalhadores, servidores civis, públicos e militares, pelos seus direitos trabalhistas, para a defesa das suas companhias, das estatais, como aqui a luta em defesa da SEDAI, são lutas válidas e importantes, mas elas têm que avançar mais. Elas têm que entender, a sua liderança, que para consolidar e ampliar os interesses dela enquanto empresa estatal e mantê-las enquanto estatal e retomar algumas que foram estatais e vendidas de forma criminosa, como a Vale do Rio Doce, como agora estão desmantelando a Petrobras, entregando nosso pré-sal, é uma luta nacional democrática de tomada do poder, de tirar esse pessoal do poder, ou por bem ou por mal, como fez Getúlio Vargas. Aí sim nós vamos começar a avançar na luta pelo aprofundamento dos nossos interesses nacionais, da democracia e da liberdade do nosso povo. E passa também pela democratização dos meios de comunicação. Precisamos acabar com esse monopólio, né, da mídia vassala, liderada pela Rede Globo, desse monopólio vergonhoso, sem vergonha, contra o Brasil, contra o seu povo, que desinforma, que desmantela, que cria contracultura. Precisamos acabar com isso e vamos acabar com isso. Precisamos também fortalecer as nossas Forças Armadas para que elas possam efetivamente ter as condições objetivas, concretas, financeiras, de defender as nossas riquezas nacionais, com o espírito nacional democrático, com o espírito de Duque de Caxias, com a visão de Caxias de interesse nacional, com a visão do Exército que não deixou de perseguir os negros e disse que não seria mais capitão do mato, o Império caiu. O Exército Brasileiro e as Forças Armadas não são capitão do mato, não estão a serviço dos interesses e não devem estar a serviço dos interesses daqueles que querem destruir a pátria brasileira. Por isso precisamos fortalecê-la, criar uma nova visão de cidadania, uma visão democrática, de participação e decisão política no rumo da nação brasileira. E tirar essa gente do poder. Que esse pessoal não tem compromisso com a pátria, e sim com seus interesses personalistas. Esse parlamento que está aí nacional, todo ele, de cabo a rabo, não representa os interesses, com raras exceções, do Senado, na Câmara Federal, na Câmara Estadual, nas câmaras estaduais e municipais, com raras exceções, vemos parlamentares defender efetivamente os interesses nacionais, né? Não os interesses corporativos, eleitoreiros, oportunistas. E mesmo tem gente que diz de esquerda, mas fica fazendo aliança com esses traidores, esses canalhas da pátria, que estão aqui na nossa pátria. Então, meus amigos, para encerrar, papo de banca quer dizer, vamos à luta. A luta é nossa. A defesa do Brasil, defesa da pátria
O Brasil está de pé. O Brasil ficará e o seu povo está de pé e vai efetivamente libertar essa pátria. Nem quem viver verá. Certamente que uma luta não é fácil. Essa luta não é fácil. Essa luta demandará muito sacrifício. Mas com certeza sairemos vitoriosos dessa luta, porque esta bandeira é do Brasil, é do povo brasileiro, e esse povo não se agacha nunca. Brasil neles, pátria livre, viva Getúlio Vargas, viva o Brasil de Tiradentes Getúlio Vargas. Papo de banca, Ailton Matos, meu muito obrigado.